bem-vindos a um novo tempo, amém, queridos? Amém? Nós estamos crendo que Deus fará coisas extraordinárias e esses dias serão dias proféticos e nós estaremos vivendo os dias de Elias, das manifestações sobrenaturais de Deus sobre nossa família, sobre nossa casa, sobre a vida, sobre tudo que nós colocarmos as mãos, nós experimentaremos os milagres e os feitos do Senhor, amém? Nós estamos celebrando hoje, todo o ano de 2020, ainda que este ano tenha sido atípico, um ano de desafios, um ano de provas, todos nós enfrentamos em algum nível, algum tipo de provação nesse ano, uns em um nível um pouco maior, outros em um nível um pouco menor, mas todos nós enfrentamos algum tipo de provação. E Deus está conosco, Deus permaneceu conosco, Deus nos sustentou, Deus nos ministrou nesse novo ano, nesse ano que está passando, que está acabando hoje. E nós cremos, queridos, que Deus fará ainda coisas extraordinárias. Por isso que nós podemos dizer Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E nós estamos aqui para celebrar. Eu quero que você permita que o Espírito Santo gere no seu coração a alegria do Senhor. Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Eu sei que em períodos como esse de final de ano, nós temos a tendência de sermos bombardeados pelo nosso adversário com emoções negativas, emoções de tristeza, emoções de coisas que a gente não conquistou, que ficou para trás, que a gente não conseguiu. E a gente pensa assim, puxa, estou terminando o ano e não alcancei aquilo que eu desejaria alcançar, ou esse ano eu tive algumas perdas na minha vida. Só que nós precisamos permitir nessa noite que a alegria do Senhor invada o nosso coração, porque o nosso Deus, Ele está no controle de nossas vidas. Nada foge ao controle das suas mãos. E nós vivemos na perspectiva da eternidade. Amém? A nossa vida aqui na terra é uma preparação para a eternidade. Nós vivemos para a eternidade. Deus nos criou para a eternidade. E a nossa casa permanente, o nosso lar permanente é na eternidade. Nós estamos aqui passando uma temporada, nos treinando, nos habilitando para a eternidade. Mas nós iremos para a eternidade. O nosso destino é a eternidade com o nosso Senhor Jesus. O nosso alvo é a eternidade com o nosso Senhor Jesus. Amém, queridos? Então, talvez você diga assim, mas pastor, não foi do jeito que eu queria, mas ainda não chegamos no nosso verdadeiro lar. Estamos a caminho. Amém? Ainda não chegamos na Canaã celestial, estamos no caminho. E assim como no deserto, o povo de Israel estava caminhando para Canaã, a Canaã física, um território físico, em que Deus prometeu uma terra que estava manando leite e mel, símbolo das bênçãos do Senhor. E no percurso no deserto houve desafios, houve pelejas, houve lutas. Nós também estamos caminhando para Canaã celestial, e estamos peregrinando e passando por desafios, por lutas, mas o Senhor está conosco. Porque lá em Israel, lá com o povo de Israel, a Bíblia diz que o Senhor foi com aquele povo, mesmo no período do deserto. O Senhor trouxe provisão de água, o Senhor trouxe provisão de comida, o Senhor trouxe provisão de roupas, o Senhor trouxe provisão de calçados. A presença de Deus guardava o povo, a presença de Deus protegia aquele povo. Diz a Bíblia que entre eles não havia um só inválido, algo sobrenatural. A coluna de luz, de fogo, os conduzia à noite e os aquecia à noite. E durante o dia, a nuvem de Deus os protegia do calor e os guiava. Eles eram conduzidos pelo Senhor, apesar de estarem no deserto. Eles eram conduzidos pelo Senhor, com o alvo em mente, que era a Canaã. E nós também estamos caminhando. E nesse percurso, há desafios, há pelejas, há lutas, às vezes algumas perdas, há desafios, há provações, mas Deus está conosco. E o nosso alvo é a eternidade, é a Canaã celestial. Amém, queridos?
Amém? Mas enquanto nós estamos aqui, nós vamos experimentar a bênção de Deus. Nós vamos experimentar a visitação do Senhor. Nós vamos experimentar a presença dEle conosco. Nós vamos experimentar a bondade dEle, a graça dEle. E aonde nós formos, aonde nós pisarmos, a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirá todos os dias da nossa vida. Como diz a Bíblia em Salmo 23, bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Então, eu estou com meu coração alegre, eu estou com meu coração feliz, amém, gente? Pela presença do Senhor. Eu estou com meu coração feliz, porque eu tenho aprendido ao longo dos anos, eu aprendi isso, não foi fácil, foi um aprendizado com o Senhor, em provas, em lágrimas, em choro, em tristezas. Eu aprendi com o Senhor a colocar o meu foco em Jesus, na sua glória, na sua presença, na sua bênção, e nunca nas dificuldades, e nunca nas derrotas, ou nos sofrimentos, ou nos aparentes fracassos. Porque nós vamos entender o seguinte: ainda que tenhamos no percurso desafios gigantes, nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Nós já somos mais do que vencedores. Diga para o seu irmão: você já é mais do que vencedor. Aleluia! Eu queria que você abrisse a sua Bíblia então em Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 17. Lucas 1, 17. Lucas capítulo 1, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: irá adiante do Senhor. Quantos acharam? Digo amém. Irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Mais uma vez: e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Aleluia. Pai querido, eu quero te pedir que teu Espírito Santo fale ao nosso coração nessa noite, através da tua palavra, e que a tua palavra ministre ao nosso coração, e que nós sejamos poderosamente tocados nessa noite pela revelação da tua palavra, edificados, Senhor, nesse culto de ação de graças, por esse ano que passamos em tua presença. Obrigado pela tua bondade e misericórdia, e que teu Espírito nos use nessa noite, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Nós temos um tema geral para as nossas igrejas no Brasil esse ano, nossas igrejas do M12, que é 2021, nós estamos no ano de Elias, os dias de Elias. 2021, o Senhor nos fará maiores e melhores. O Senhor nos fará melhores e maiores. Diga para a pessoa que está ao seu lado: os dias de Elias, 2021, o Senhor nos fará maiores e melhores. Melhores e maiores. Quantos creem nisso? Dê um aplauso ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Então eu quero começar declarando uma verdade, queridos. Entre o passado e o futuro, escolha o futuro. Entre o passado e o futuro, escolha o futuro. Entre o choro das perdas e a possibilidade de novas escolhas, decida pelas possibilidades. Entre o fracasso e uma nova tentativa, escolha a tentativa. Entre a derrota e uma nova oportunidade, decida por uma nova oportunidade. Entre o pesadelo e o sonho, escolha os sonhos. Entre a acusação das culpas e a liberdade do perdão, queira o perdão. Entre a vingança e a escolha pela liberação do outro, decida pela liberação. Entre as feridas do passado e a cura para o futuro, escolha pela cura. Diga aleluia. Por quê? Porque o passado, ele vai sempre lidar com
morte, mas o futuro proclama a vida. O futuro anuncia a vida. Então Deus está nos chamando, olha, chamando a mim e a você, para, embora aprendermos com as lições do passado, estarmos olhando para o futuro, focados no futuro, porque Deus tem um futuro para nós. E Ele diz na sua palavra: bem sei eu quais são os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Planos de bem, não de mal. Planos de paz, para vos dar o fim que desejais. Amém? Quantos recebem, digam glória a Deus. Então, os dias de Elias, eles chegaram, e o Senhor nos fará maiores e melhores. A Bíblia nos mostra que Elias é reconhecido nas Escrituras como um dos homens mais tremendos que habitou essa terra. É um profeta que viveu aventuras extraordinárias, que viveu próximo do Senhor e que experimentou coisas grandiosas do Senhor. Quando a gente lê os livros de 1º e 2º Reis, as narrações do que o profeta Elias fez, a intimidade dele com Deus, a comunhão dele com Deus e os milagres sobrenaturais que ele operou por meio do poder sobrenatural do Espírito, as aventuras tremendas que ele viveu com o Senhor. Irmãos, é um profeta realmente extraordinário no Antigo Testamento. E ele é citado várias vezes no próprio Antigo Testamento por outros profetas e citado no Novo Testamento inteiro. Então olha a importância desse profeta. Elias se tornou uma espécie de personagem bíblico antemporal, ou seja, fora do tempo, para além do tempo. Pois ele é citado nas Escrituras com ênfase, tanto pelos profetas, como por Jesus, por Paulo, por Tiago, por outros dos apóstolos do Novo Testamento. Que nós vemos aqui a importância desse profeta para a história de Israel e também para a história da igreja. Diga amém se você está entendendo. Então, com olhar para os dias de Elias, como o Senhor nos fará maiores e melhores? Como é que o Senhor nos fará maiores e melhores? Precisamos entender, queridos, que a iniciativa é do Senhor, é Ele que tem a iniciativa, e essa iniciativa toca o meu passado, toca o meu presente, toca o meu futuro. Como o meu presente pode ser melhor e maior que o meu passado? E como o meu futuro pode ser melhor e maior que o meu presente? É uma pergunta que nós precisamos refletir. Como é que o meu presente pode ser melhor e maior que o meu passado? Como é? O seu presente, hoje, tem sido melhor e maior que o seu passado? A outra pergunta: como é que o meu futuro pode ser maior e melhor do que o meu presente? Porque o nosso Deus, Ele trata conosco, Ele quer agir em nossa vida, porque Ele também é atemporal. E Ele quer que o seu presente seja melhor e maior do que o seu passado. E quer que o seu futuro seja maior e melhor do que o seu presente. Diga amém. Então, primeira coisa, o que eu devo fazer? Eu devo viver com a consciência de que o meu presente tem sido melhor e maior do que o meu passado. A maneira de viver do meu presente deve impedir que o meu passado tenha mais brilho do que o meu presente, em todas as áreas. Então a maneira que eu vivo hoje o meu presente, a maneira que eu ando com Deus, a maneira que eu me movo no sobrenatural, deve impedir, escute isso, deve impedir que o meu passado tenha mais brilho do que o meu presente. O seu presente, o brilho do seu presente, o fulgor do seu presente, a glória do seu presente, precisa ser mais intensa do que a glória e o brilho do seu passado. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Por isso o apóstolo Paulo diz assim: esquecendo das coisas que para trás ficam, e avançando para aquelas que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então eu preciso prosseguir, e a glória do meu presente precisa ser maior do que a glória do meu passado. Amém, gente? Diga aleluia. Eu devo viver o meu presente com a certeza de que planto sementes de vida, de honra, de renúncias, de lealdade, de fidelidade, que o meu futuro será maior e melhor que o presente e o passado. Então, quando eu estou vivendo hoje, semeando para o meu futuro,
E o que eu estou plantando hoje? O que eu estou semeando hoje? Eu estou plantando sementes de honra, eu estou plantando sementes de fidelidade, eu estou plantando sementes de renúncia, eu estou plantando sementes de lealdade. Então, se eu estou plantando essas sementes hoje, eu tenho consciência que estou plantando essas sementes que Deus me manda semear. Significa dizer que eu terei uma colheita gloriosa em meu futuro. Porque é impossível nós colhermos algo que nós não semeamos. Nós precisamos semear honra, nós precisamos semear renúncias, por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. Nós precisamos semear lealdade a Cristo e às pessoas que estão à nossa volta, principalmente da nossa família. Precisamos semear todas essas sementes de vida para que nós tenhamos uma colheita gloriosa e abençoada em nosso futuro. Então nós temos essa consciência. São essas as sementes que eu estou plantando hoje em meu presente, para que eu tenha um futuro glorioso. Diga amém se você está entendendo. Então, como é que eu devo viver o meu presente? De que maneira eu devo viver o meu presente? Primeiro, tenha o céu aberto sobre a sua cabeça. Vou repetir. Tenha o céu aberto sobre a sua cabeça. Diga glória a Deus. Levante suas mãos profeticamente e diga assim: Senhor, que os céus sobre minha cabeça sejam céus abertos, rasgados para o mover do Senhor. Amém? Então como é que eu vou viver o meu presente? Com os céus abertos sobre minha cabeça. E a Bíblia nos mostra que há um vivo e novo caminho que foi aberto do céu para a terra. Abra sua Bíblia se você puder. Hebreus capítulo 10, versículo de número 19 e 20 diz assim: Portanto, irmãos, Hebreus 10, 19 e 20. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Vou ler de novo. Portanto, irmãos, temos plena consciência para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu, por meio do véu, isto é, do seu corpo. Então Ele nos abriu um caminho, o caminho já está aberto, e Cristo abriu esse caminho por meio do seu corpo. O véu lá do santuário que foi rasgado de alto a baixo, representa também o corpo de Cristo que foi rasgado, moído, para nos abrir o caminho de acesso ao trono da graça. Então nenhum de nós precisamos ter hoje, no nosso presente, o céu fechado sobre nossa cabeça. Nenhum crente precisa ter sobre sua cabeça céu fechado, céu de bronze. Por que não, pastor? Porque Jesus Cristo já abriu o céu para você. Você já tem acesso ao céu. Você é do céu. Sua origem é o céu e seu destino é o céu. Mas você está vivendo aqui na terra. Mas você é do céu. Diga para o seu irmão assim: você sabia que você é do céu? Diga assim: você veio de Deus. Diga: você veio de Deus, vive em Deus, se move em Deus e volta para Deus. Então os céus estão abertos sobre sua cabeça. Diga aleluia, os céus estão abertos sobre minha cabeça. Então viva o presente com essa consciência de que os céus estão abertos sobre a sua cabeça 24 horas por dia. Diga aleluia. Viva com consciência, viva com a confiança, com a certeza que o céu está aberto sobre sua cabeça. Isso independe das suas emoções. Mesmo que as suas emoções queiram dizer que não, sabe, tem dias que a gente não está muito legal, muito bem, principalmente as mulheres, né? As mulheres precisam ser mais compreensivas umas com as outras, porque as mulheres passam muitos desafios durante o mês. É cólica, é mal-estar, é mau humor por conta desses hormônios oscilando dentro de si. E nesses momentos,
de emoções confusas, você pode achar assim: será que Deus está comigo? Será que o céu está aberto sobre minha cabeça? Estou citando a mulher, pegando essa experiência que a mulher passa mês a mês. Mas o homem também pode passar por suas experiências emocionais, por conta de alguma situação, e ele está se sentindo vazio. Parece que Deus não está comigo, parece que Deus não está me ouvindo, parece que eu estou só. Mas eu quero dizer para você que isso é apenas emoções. E as suas emoções, elas oscilam. As suas emoções, elas ficam confusas. As suas emoções pregam peças a você. E às vezes você se sente longe de Deus, às vezes você se sente perto de Deus. Tem dia que você se sente o mais santo, a mais santa das pessoas, e tem dia que você se sente o pior dos pecadores. Mas isso são as suas emoções. Se você está em Cristo, os céus já estão abertos para você todos os dias. Os céus já estão abertos para você todos os dias. O favor de Deus já está sobre a sua vida todos os dias. E o Senhor está gritando para você lá do alto, dizendo: você é meu filho amado em quem eu me alegro. Você é minha filha amada em quem eu me alegro. Então que hoje e também nesse novo ano, nós possamos viver com essa consciência todos os dias, que os céus estão abertos sobre nossa cabeça. Levante suas mãos aos céus e grite assim: os céus estão abertos sobre a minha cabeça. Ah, não, está muito xoxo. Eu quero que você grite com a convicção de que realmente o céu está aberto sobre a sua cabeça. Grite bem alto, diga assim: o céu está aberto sobre minha cabeça. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Os céus estão abertos sobre nossas cabeças, queridos. Independente dos desafios, independente das provações, independente das lutas, independente das nossas emoções. Nunca confie nas suas emoções. Nunca confie nas suas emoções. Confie sempre em Deus, na palavra de Deus. A palavra de Deus é sempre verdadeira, mesmo quando as suas emoções estão em ebulição. E tem dias, e tem momentos, e tem circunstâncias que as nossas emoções estão em ebulição. E as mulheres passam por isso com mais frequência do que os homens, por conta desse período hormonal. Elas passam com mais frequência. Vocês, mulheres, passam com mais frequência. Umas em um nível mais do que outras, mas é verdade que vocês passam. E às vezes vocês nem sabem que estão assim. É preciso que alguém com sabedoria, discernimento, às vezes o esposo, às vezes o filho, filha. Esse não é um bom dia. Não é um bom momento. Para minha esposa, para minha mãe, não é? Alguém com sabedoria e discernimento percebe que as emoções dessa esposa ou dessa mãe estão em ebulições naquele momento, e por conta disso, talvez ela esteja mal-humorada, chateada, aborrecida, se sentindo feia, se sentindo para baixo, se sentindo deprimida, mas isso é emoção. O céu está aberto sobre sua cabeça. O favor de Deus está sobre você. Você é filho amado, você é filha amada. Não deixe o diabo tirar essa verdade do seu coração dia nenhum. Diga amém. Então como é que eu vivo o meu presente? Primeiro, com a consciência de que o céu está aberto sobre minha cabeça. Segundo, eu preciso entender que quando alinho a minha vida com o céu, ele permanece aberto para receber as minhas confissões. Quando a minha vida está alinhada com o céu permanece aberto para receber as minhas confissões. Olha o que a Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. 1 Reis 17, 1. A Bíblia diz assim: ora, Elias de Tisbe em Gileade disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante minha palavra. Uau! Que homem poderoso é esse? Ele estava com a sua vida em linha com o céu, e o céu estava aberto para receber as confissões de Elias. Olha o que ele diz: eu juro
pelo Deus do céu, pelo Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Ele nem disse, exceto mediante a palavra de Deus. Irmãos, isso é uma ousadia tremenda. Ele estava tão alinhado com a palavra de Deus, ele estava tão casado com a palavra de Deus, que ele sabia que a palavra que saía da boca dele era a palavra de Deus. Então a palavra de Deus com a palavra de Elias se mesclava, se casava, se confundiam. Ele diz, não vai chover e nem orvalho vai cair, exceto segundo a minha palavra. E a Bíblia nos conta que esse período durou 3 anos e 6 meses. Olha o que a Bíblia diz, Tiago, capítulo 5, versos 17 e 18. Elias era humano como nós. Aí você diz assim, puxa vida, será que Elias era Deus encarnado como Jesus? Será que Elias tinha algo especial que nós não temos? Não, olha o que a Bíblia diz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Tiago capítulo 1, versos 5 e 17. Capítulo 5, versos 17 e 18. Então, queridos, não havia algo de especial em Elias, no sentido de que ele fosse um Deus ou um semideus. Não, ele era tão humano quanto nós, sujeito às mesmas fraquezas, sujeito às mesmas paixões, sujeito aos mesmos intempéries. Escute uma coisa, queridos. A gente vai ver na Bíblia algo muito interessante nos homens de Deus. Deus não nega a humanidade desses homens. Deus não nega. Homens poderosos de Deus que fizeram coisas sobrenaturais, mas que continuavam humanos, com limitações, com fraquezas, com falhas. Um temperamento forte, por exemplo, Elias tinha um temperamento bravo, forte, tanto quanto Eliseu. Lembra? Acabe mandou um general lá com 50 soldados para trazer Elias até Acabe. Ele estava no monte e disse, homem de Deus, desce. Acabe quer ter com você. Ele disse, eu sou homem de Deus, desça fogo do céu agora, consuma você e os seus 50. O que aconteceu? Os 50 morreram. Aí Acabe manda o segundo grupo, o líder mais 50, homem de Deus, desce aí, para você ter com Elias. Ele disse de novo, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu sobre você e sobre esses 50. E os 50 morreram. Então imagine, aquele homem debaixo daquela unção, mas estava irado com o que estava acontecendo. Aí o terceiro grupo vai, ele já chegou tremendo nas bases. Acho que as pernas já batiam o joelho no outro. Homem de Deus, tem misericórdia de nós. Já viu o primeiro grupo, você diz para fogo descer do céu, fogo desceu e consumiu. Vê o segundo grupo, aconteceu a mesma coisa. Tem misericórdia de nossas vidas, que a nossa vida seja preciosa aos seus olhos. Por favor. Desce, ele se humilha. Aí ele desce, porque o terceiro se humilhou. Ele desce e vai ter com Acabe. Então, homens poderosos de Deus, mas com a sua humanidade. A gente vê Eliseu, tão poderoso, mas com a sua humanidade. Diz a Bíblia que ele estava subindo e um grupo de crianças começaram a gritar, sobe calvo, sobe calvo, sobe calvo. Quem lembra disso? Quem lê a Bíblia sabe o que eu estou falando. O que ele fez? A Bíblia diz que ele se virou para aqueles meninos e os amaldiçoou no nome do Senhor. E 2 ursas saíram do meio do mato e comeu aquelas crianças. Parece-me, eu não tenho certeza agora, os universitários aqui me ajudem, parece-me que 42 crianças. Ok? Então olha só que tremendo. Homens de Deus, com sua humanidade. Moisés foi chamado de o homem mais manso de toda a terra, mas em um momento de fúria, o que ele fez? Assassinou um egípcio. Homens de Deus, mas com sua humanidade, porque Deus não descaracteriza a nossa humanidade. Agora escute o que eu estou te falando. O que Deus está falando para você e para mim? Ele está dizendo, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que eu e você. Era um homem tão humano, era um ser humano tão humano quanto eu e você. Que ficava chateado, bravo, irado, que às vezes tinha mau humor. Mas quando ele orou, porque o céu estava aberto sobre a sua cabeça, as confissões dele eram recebidas no céu. A Bíblia diz que durante 3 anos e 6 meses não choveu, de acordo com a palavra dele. E quando ele orou, de novo,
a chuva desceu. Lembra? O que eu vejo? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Não é? E ele diz, corre. Fala com Acabe para correr, que a chuva vai pegar ele no caminho. 3 anos e meio depois de muita seca, ele ora e o céu recebe a confissão. Então a sua vida está alinhada com o céu. O céu se abre para receber a sua confissão. Claro que eu só usei esses exemplos aqui, mostrando a humanidade desses homens de Deus, mas nós não vamos fazer confissão para fogo descer do céu e destruir ninguém, nem consumir ninguém. Essa não é a nossa confissão na nova aliança, amém, gente? A nossa confissão é de bênção sobre nossa casa, de bênção sobre nossa família, de bênção sobre os nossos irmãos em Cristo, de bênção até sobre aqueles que se julgam ser nossos inimigos. A nossa palavra é de bênção. Mas quando você está alinhado com o céu recebe as suas confissões, as suas orações, o seu clamor. Isso é tremendo, irmãos. Isso é poderoso. Um servo de Deus, até depois de morto, a unção nos seus ossos. Como Eliseu. Depois de morto, o osso de Eliseu ressuscitou pessoas. Quem se lembra disso? Se você ler a Bíblia, você sabe do que eu estou falando. O osso dele ressuscitou, ele estava morto. O cara jogou um cadáver no túmulo lá, onde estavam os ossos secos de Eliseu. E quando aquele cadáver tocou nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou. Há uma unção em você, os céus estão abertos sobre a sua cabeça, você tem que crer nisso. Se nós não cuidarmos, queridos, nós vivemos nessa terra com a mente muito humanista. Se a gente não cuidarmos, nós vivemos essa terra com a mente muito humana. E Jesus nos ensinou uma coisa, que as cogitações humanas muitas vezes podem ser cogitações satânicas. Lembra quando ele disse para Pedro? Afasta de mim, Satanás, porque pensas como homem, não como Deus. Não como Deus pensa. Ou seja, os teus pensamentos são meramente humanos, e por ser meramente humanos, estão sendo tocados e influenciados pelos pensamentos satânicos. Você não está permitindo que os pensamentos de Deus povoem os teus pensamentos. Então, queridos, nós precisamos entender isso. A nossa vida está alinhada com o céu, as nossas confissões são recebidas no céu para fazer poderosas mudanças, transformações, milagres e coisas sobrenaturais. Diga amém se você está entendendo. Diga aleluia. As confissões são ouvidas, elas são anotadas, registradas e atendidas. As suas confissões, as suas orações, as suas proclamações do Senhor são ouvidas, acolhidas, anotadas e atendidas. Atendidas. Diga amém. Há um texto em Apocalipse que diz que há uma taça cheia do incenso dos santos, que são as orações. E toda vez que eu leio esse texto, não dá para ficar sem pensar e sem imaginar essa taça sendo transbordando. Imagine, quanto tempo você tem que anda com Jesus? Quanto tempo você tem orando por algo, por uma situação? Às vezes, é um cálicezinho pequeno diante daquela circunstância. Mas tem situações que é um cálice bem grande. Você continua orando, intercedendo. E o cálice vai enchendo do incenso, que são as suas orações. O cálice vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Quando esse cálice transborda, isso é eu que penso. É a minha imaginação, porque eu tenho o direito de imaginar quando estou lendo a palavra. Então eu fico imaginando quando esse cálice, sabe, que vai recebendo as nossas orações, vão acumulando as orações, acumulando as orações. E quando esse cálice transborda, os milagres acontecem. A vitória é liberada, a bênção é liberada, a salvação da família acontece, avivamento vem, transformação de vidas, transformação de famílias, célula que explode em crescimento, almas que são salvas, igreja que cresce, que rompe. Por quê? Porque o cálice transbordou. Escute isso, queridos. Aqueles que já dormem no Senhor, muitos desses irmãos que já dormem no Senhor, verão suas orações sendo respondidas após a sua partida para o Senhor.
Sabia disso? Alguns dos que dormem no Senhor, que dormiram no Senhor, que partiram no Senhor, que não viram algumas das suas orações respondidas em vida, terão suas orações respondidas mesmo após a morte, porque Deus é fiel. Porque Deus é fiel. Quantos pais oraram por um filho a vida inteira? Quantos pais oraram e choraram pela salvação de um filho a vida inteira, pela libertação de um filho das drogas ou de outras coisas malignas, e partiram antes de ver o seu filho liberto, partiram antes de ver o seu filho salvo, e talvez algum tempo depois ou anos depois, esse filho se converte, resposta da oração e do clamor daquele irmão que orou, daquela irmã que orou por anos, e embora não viu fisicamente aquilo acontecer, Deus respondeu às suas orações. Como estão entendendo o que eu quero dizer? Deus sempre vai responder às suas orações que estão em linha com a palavra. Sempre, 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 sempre. Fique tranquilo, fique tranquilo. E entenda uma coisa, você é para além dessa terra aqui. Você é para além dessa terra aqui. Você é para além dessa terra. Diga aleluia. Amém? Então, quando eu vivo na presença do céu, o céu me encontra. Olha o que diz a Bíblia, 2 Reis 2:11. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo e puxado por cavalos de fogo, que o separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Andava tanto com Deus, que foi tomado pelos céus vivo. Elias é um tipo no Antigo Testamento do arrebatamento. Elias e Enoque. É um tipo no Antigo Testamento do arrebatamento. Porque os dois não experimentaram a morte. A Bíblia diz que Enoque andou tanto com Deus que Deus o tomou para si. Já pensou o que é isso, gente? A pessoa anda tanto com Deus, intimidade com Deus, comunhão com Deus, diz assim, esse camarada não vai passar pela morte, não, vou trazer ele para cá e morrer. E Elias foi outro assim. O céu abriu para receber Elias sem que Elias morresse, foi tomado para Deus. Foi tomado para Deus. E todos nós, por isso nós estamos falando que esses são dias de Elias. Nós estamos na eminência de que isso pode acontecer a qualquer momento. Paulo diz isso. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Ele diz que quando o arcanjo soar a trombeta, com alarido, com voz de arcanjo, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós os que estivermos vivos, seremos o quê? Arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para todo sempre. E aí no versículo 18 ele diz assim: console uns aos outros com esta palavra. Então, assim como foi com Elias, irmãos, isso pode acontecer comigo, com você, a qualquer momento. Não individualmente, mas como igreja, coletivamente. A qualquer momento o nosso Senhor, Ele pode mandar os seus anjos soarem as trombetas, os seus arcanjos, e Ele vai descer do céu, e Ele vai nos arrebatar, e nós encontraremos com Ele nas nuvens. E viveremos com o Senhor para sempre. Isso pode acontecer em qualquer momento. Então nós vivemos nesses tempos proféticos. Eu não estou dizendo quando vai ser, não tenho essa autoridade. Eu só creio em meu coração que a cada dia a volta do nosso Senhor, a volta do meu Senhor, do seu Senhor, está mais próxima. Quantos têm essa convicção? Quantos têm essa convicção? E a minha oração nesses dias tem sido: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Eu tenho orado nesses dias assim: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Amém, queridos? Aleluia! Então o céu deseja me encontrar em muitos momentos da minha vida. Você precisa viver com a confiança que o céu está aberto sobre a sua cabeça. Amém? Segunda verdade: mantenha a terra debaixo dos domínios dos seus pés. Salmo 115, versículo 16. A palavra de Deus diz assim: os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos do homem. Os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. O
que significa isso? Que Deus lhe deu um território. Exerça a legitimidade que o céu lhe conferiu. A terra é um presente que o céu deu a você e a mim. Quantos creem nisso? Diga assim para o seu irmão: a terra é um presente que o céu nos deu. Amém? Então há uma geografia que lhe pertence, há um território que lhe foi confiado, há um espaço de ação que foi criado para você. É o seu território. A terra lhe pertence no Senhor. E como é que a gente vai ter acesso a esse território? Primeira coisa, nós temos acesso a esse território, que é a terra, que são os territórios, as geografias, a conquista que Deus tem para nós aqui. Nós temos acesso a esse território por meio do princípio da paz. Primeira coisa, nós temos acesso a esse território por meio do princípio da paz. Salmos 37, versículo 11, a Bíblia diz assim: mas os mansos darão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Então quem adquire território, queridos, com guerras, com pelejas, destruindo pessoas, nunca dormirá em paz. Seus dias, os dias da pessoa que faz isso, serão curtos. Obrigado, meu amor. Serão curtos, serão ameaçadores e suspeitos. Por quê? Porque ela está tentando conquistar a sua geografia, conquistar as suas posses, os seus territórios com guerra, passando por cima dos outros, destruindo os outros, destruindo famílias, casamentos, lares. Nunca terá paz, nunca terá o que Deus prometeu para ele. Não é verdade, queridos? Imagine como é que alguém quer construir um casamento feliz sobre a destruição de um outro casamento. Como é que um homem quer construir uma família feliz, um casamento feliz, se ele tomou a esposa de um outro homem? Ou como uma mulher quer construir um casamento feliz e abençoado, se ela tomou o marido de uma outra mulher? Então, com destruição, com guerra, não tem como nós termos uma conquista do território. O texto diz que a conquista é por meio da paz. Os mansos herdarão a terra. Quem vai herdar? Os mansos. Diga para o seu irmão: os mansos. Os mansos. Do ponto de vista mundano, quem é que herda? É aquele que guerreia, é aquele que passa por cima dos outros. Não é assim? Do ponto de vista do mundo, sim ou não? Mas do ponto de vista bíblico, quem é que herda? Quem é que conquista o território? Os mansos. Com paz. Diga aleluia. Você vai conquistar o seu território pela paz, pela capacidade, pela habilidade, pela competência que Deus lhe deu, mas pela paz. Deus tem uma porção para você. Diga para o seu irmão: Deus tem uma porção para você. Diga: a porção que Deus tem para você, ninguém lhe rouba. Perdão, ninguém lhe toma, ninguém lhe rouba. Amém? Diga glória a Deus. Conquiste pela paz o seu território. Conquiste seu território pelo mover dos milagres sobrenaturais. A Bíblia diz que Elias fez milagres sobrenaturais. Segundo Reis, capítulo 2, versículos 7 e 8, diz assim: foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos a seco. Quem foi que fez isso? Elias, no poder do Espírito. Dividiu o rio Jordão e ele e Eliseu passaram a seco. Milagre sobrenatural. Você vai conquistar aquilo que Deus prometeu para você aqui na terra, porque o céu está aberto sobre a sua cabeça, debaixo de milagres sobrenaturais. Debaixo de milagres sobrenaturais. Queridos, Deus é um Deus de milagres. Deus continua fazendo milagres. A sua vida é um milagre. Você está aqui porque você viveu milagres esse ano. Você viveu milagres.
Você se alimenta de milagres. Você se move em milagres. Há milagres para você. Há sobrenatural de Deus para você. Amém, queridos? Então a sua conquista será extraordinária, acessível pelos milagres e pelo sobrenatural. Conquista na sua empresa. Vai recebendo aí. Na sua atividade profissional, nos seus empreendimentos, nos seus negócios, na sua família, na vida dos seus filhos. Conquistas que virão de modo sobrenatural. Sabe, eu estava meditando, quando eu estava indo buscar Adriana e Laurinha, eu estava meditando, falei, meu Deus, tem gente que luta tanto, se esforça tanto, e aquela agonia, aquela coisa terrível, e parece que a vida não sai do lugar, não avança. Mas tem gente que não faz tanto esforço, e as coisas fluem na sua vida, porque tem o favor de Deus, porque tem a bênção de Deus. Qual estão entendendo? Deus quer que a bênção dele seja sobre a sua vida, para que as coisas vão fluindo de forma natural, naturalmente, de forma sobrenatural, não natural, mas sobrenaturalmente, debaixo de milagres, de favor, para que aonde você estiver, aonde você for, você experimente favor de Deus. E você pode andar dizendo isso, Senhor, que eu encontre favor. Você vai no médico, você diz, Senhor, que eu encontre favor. Que eu encontre favor com esse médico. Amém? Que eu encontre favor. Diga-se para o seu irmão, você está entendendo? Diga para o seu irmão, você está entendendo? Favor. Alguns dias atrás a pastora foi na médica e a médica atrasou um pouco porque tinha um caso, uma paciente com uma situação especial. Aliás, ela atrasou muito. E aí quando a pastora entrou, ela tratou ela muito bem, muita gentileza, delicadeza. Fez as prescrições e tal, e fez o exame ali, as prescrições dos remédios, aquela coisa toda. Quando terminou, ela foi lá com ela e disse assim, olha, você não precisa pagar essa consulta não. Foi lá até a recepcionista diz assim, ó, devolve o dinheiro dela. Está pago. Então, queridos, nas mínimas coisas a gente vê o quê? Favor de Deus. E para o seu irmão, favor. Eu quero profetizar que você vai encontrar favor onde você for. Você recebe? Você vai encontrar favor de Deus onde você for. E você vai orar assim, Senhor, que eu encontre favor. Quando você for no médico, diz assim, Senhor, que eu encontre favor aos olhos desse médico. Senhor, que eu encontre favor aos olhos desse professor. Senhor, que eu encontre favor aos olhos do meu patrão. Que eu ache graça aos olhos dele. Favor é graça. A Bíblia diz que Noé achou graça diante do Senhor. A Bíblia diz que José, além de achar graça diante do Senhor, achou graça diante de Potifar, o seu Senhor. Não é verdade, irmãos? Aonde você for, você precisa dizer, Senhor, que eu ache graça, favor, que o teu favor esteja sobre mim em 2021, diga amém. Favor. E favor não tem a ver com os seus méritos, favor não tem a ver com a sua capacidade, favor não tem a ver com a sua santidade, favor tem a ver com favor de Deus, com graça, favor imerecido de Deus. Diga aleluia, diga amém. Então, seja um registro, um testemunho das ações de Deus dentre os homens. Seja um registro, porque Elias foi esse registro. A Bíblia nos fala em Lucas capítulo 1, versículo 17, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. A Bíblia nos diz que Elias viveu 9 séculos antes de João Batista. E quando o anjo Gabriel, ele vai anunciar a Zacarias, o que era o pai de João
Batista, acerca da chegada de João Batista, a Bíblia diz que ele estabelece a base do fundamento do ministério de João, dizendo que João viria no espírito e no poder de Elias. Elias iniciou a escola profética, iniciou o ministério profético em Israel, e João encerrará esse ministério com a vinda de Jesus Cristo. Um ciclo profético vai se encerrar porque Jesus começa um novo ciclo. Agora, que tremendo, queridos, que extraordinário pensar nos registros das ações de Deus na vida de uma pessoa que continua influenciando por séculos, porque a vida de Elias continua influenciando. O Antigo Testamento termina com uma profecia. O último versículo do Antigo Testamento, Malaquias capítulo 4, versículo 6, é uma profecia que fala que o profeta Elias viria e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Ele termina o Antigo Testamento citando Elias. No Novo Testamento a gente começa com a citação de Elias, de que João Batista viria no poder e na unção de Elias. Um homem que influenciou por gerações, um homem que impactou por gerações, por séculos, que é um registro de sobrenatural, que continua havendo um registro de sobrenatural, um testemunho, um legado, diga amém. Então agora, queridos, é eu e você. Agora, nós estamos vivendo os novos dias de Elias, e nós podemos ser esses registros ou essas ações de Deus entre os homens, esse testemunho das ações de Deus entre os homens. Porque o que Deus fez através de Elias ficou um testemunho para gerações, mas o que Deus quer fazer através de mim e de você, Deus quer que seja um testemunho para gerações. Quem sabe, porque a gente não pode determinar o dia que Jesus vai voltar. Se Jesus demorar 50 anos ou 100, eu espero que não, e oro para que não, mas eu não sei. Quem sabe, daqui a 100 anos, alguém vai ouvir falar de você, do que você fez no Senhor, das coisas extraordinárias que você moveu no Senhor, das almas que você ganhou, dos milagres que você foi instrumento de Deus para operar. Quem sabe fique um registro na história, queridos. Porque tem pessoas que partem e não fica registro na história. Tem pessoas que partem como um rei, um dos reis de Israel, um rei muito mau, não me lembro o nome agora, me ajuda aí os universitários da Bíblia, que o texto diz que ele não deixou nem saudade, mas tem pessoas que partem e fica um legado, que quando eu e você partirmos, haja um legado de coisas sobrenaturais que fizemos em Deus e para a glória de Deus. Um legado de vida transformada, um legado de unção do Espírito Santo, um legado de almas que foram salvas, um legado de almas que foram conquistadas para Deus, um legado de almas que foram trazidas para o reino dos céus através de nossas vidas. Amém? Agora, esses registros começam primeiro dentro de nós. Dentro. Olha o que a Bíblia diz. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Então os primeiros registros das ações de Deus acontecem em meu interior. Precisam acontecer no seu interior. Essa é uma disposição que acontece no ambiente que só o Senhor vê. É de fórum íntimo. É uma certeza de renúncia inicial. É uma responsabilidade que começa no nosso interior. Uma mudança que começa em nosso interior. Uma transformação que começa em nosso interior. Uma disposição que não é imposta, que não é obrigada, que não é pressionada. É uma decisão amorosa, é uma decisão voluntária, é uma decisão terna, é uma decisão espontânea. E é exatamente neste ambiente interno que o Senhor nos fará melhores e maiores. Começa dentro.
nesse ambiente interno do nosso coração, em que nós aprendemos a fazer renúncias por amor ao Senhor, é que Deus nos fará melhores e melhores. Amém? Que em 2021 você aprenda a fazer renúncias por amor ao Senhor. Aprenda a fazer renúncias. Você sabe qual é a coisa mais difícil do cristianismo? Chama-se renúncia. Você sabe qual é a coisa mais difícil de ser cristão? Renúncia. Renunciar à nossa própria vontade. Em todas as áreas, desde coisas pequenas. Às vezes Deus pede a você para jejuar. E você resmunga, você não quer, você diz, isso aí, coisa da minha cabeça, isso aí não é Deus falando comigo, não. Jejuar. Deus fala com você, faz um jejum aí mais intenso, e você fica naquela guerra intensa, naquela briga dentro da sua alma. Renunciar, desde pequenas coisas, como um simples jejum, até coisas maiores. Renunciar à coisa mais desafiadora. Isso tem que se partir dentro, não é imposto. Não é obrigado, é uma convicção interna. Por amor a Jesus, por amor ao Senhor. Jesus sofreu por nós, mas nós não queremos muitas vezes sofrer por Ele, não é verdade? Pelo Evangelho. Mas Paulo disse, se nós levarmos as aflições de Cristo, nós também experimentaremos da sua glória, da sua coroa de glória. Amém? É aqui, nesse ambiente interno de renúncia voluntária, que o meu passado perde para o meu presente e que o meu presente perde para o meu futuro. Diga aleluia. É nesse ambiente interno que o meu presente se torna maior e melhor que o meu passado e o meu futuro se torna maior e melhor que o meu presente. Começa onde? Dentro. Começa primeiro onde? Dentro. Diga aleluia. Então esses registros, esses testemunhos começam dentro. E também esses testemunhos dessas ações de Deus, esses registros dessas ações de Deus, também são identificados em uma mudança de vida. Impossível vivermos com Deus, com o céu aberto sobre nossa cabeça, vivermos profeticamente os dias e não experimentarmos uma mudança que acontece de dentro para fora. Mas essa mudança que acontece de dentro para fora, ela será evidenciada, ela será notada, ela será vista, irmãos. As pessoas vão notar, e os primeiros que vão notar essas mudanças são aqueles próximos a nós. É o esposo, é a esposa, é o pai, é a mãe, é o filho, é a filha, é o vizinho. Eu me lembro de uma vizinha que eu tinha na minha infância, que era muito difícil ela. Tem dia que ela passava por a gente, estava toda aberta, feliz, comunicativa, falava, expressiva. Tem dia que ela passava e fechava a cara, virava o lado, trocava do lado da rua. Eu não entendia, pelo menos não naquela época, hoje eu entendo, né? Mas quando aquela mulher se converteu a Jesus Cristo, queridos, aquela mulher foi transformada poderosamente pela glória de Deus. Ficou uma mulher totalmente diferente. Uma mudança substancial, uma mudança poderosa foi notada na vida dela, um testemunho poderoso. Então, eu como vizinho notei essa mudança. E pouco tempo depois eu também fiz a minha aliança com Cristo. Escute uma coisa. A sua mudança, que começou dentro, vai ser evidenciada fora. E as pessoas que estão à sua volta serão tocadas pela transformação que Deus fez na sua vida. Serão tocadas pelas mudanças que Deus fez na sua vida. Que em 2021 você atraia muitas pessoas para Deus, para Jesus, por meio das mudanças que você está vivendo em seu interior, por meio do seu relacionamento com Cristo, porque os céus estão abertos sobre a sua cabeça. Eu não estou falando de uma vida religiosa, irmãos, de viver uma religiosidade, mas de ter um relacionamento com Deus que nos transforma. Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas a lei. Fruto do Espírito. O fruto do Espírito.
Aleluia! Que é o caráter de Cristo sendo gerado em nós. O céu está aberto sobre a sua cabeça, então o fruto do Espírito vai brotar. Amém? Diga para o seu irmão, o fruto do Espírito vai brotar dentro de você. E os testemunhos do céu em você serão influenciadores pelo seu exemplo. Serão influenciadores pelo seu exemplo. Diga amém. Você vai influenciar pelo exemplo. Exemplo de milagres, exemplo de sobrenatural, exemplo de mover do Espírito Santo, exemplo do que Deus está construindo, do que Deus está fazendo em sua vida, em sua família, em sua casa, em seu ministério, em sua célula. Coisas extraordinárias que serão exemplo, que serão modelo para outras pessoas. Como foi na vida de Elias? Por que nós estamos citando Elias hoje? Porque ele se tornou um exemplo. Por que Jesus disse que aquela mulher que derramou aquele perfume tão caro aos seus pés, onde o evangelho fosse pregado, haveria testemunho do que ela fez, porque ela se tornou um exemplo. Um exemplo. Deus quer que a sua vida se torne um exemplo. É assim que você vai viver dias melhores e maiores. É assim. Amém? Então os milagres são feitos, os milagres são realizados de maneira concreta. Quando a Bíblia diz que Elias orou e multiplicou o pão e o azeite da viúva, foi de maneira concreta. Deus quer que você viva milagres nesse tempo de maneira concreta, palpável. Milagres será a atmosfera que você vai viver, vai andar, vai mover, vai se movimentar. Milagres. Jesus disse, quando o Filho do Homem vier, encontrará porventura fé na terra? Encontrará porventura fé na terra? Nós precisamos continuar crendo em milagres. Nós precisamos continuar crendo que é possível vivermos milagres. Amém, gente? Que é possível vivermos milagres. Aleluia. Os dias de Elias já estão entre nós. Quantos creem nisso? Os dias de Elias já estão entre nós. 2021, o Senhor nos fará maiores e melhores. As escolhas são minhas. As decisões que eu tomar hoje apontarão o destino da minha chegada. E em 31 de dezembro de 2021, qual destino? Onde eu chegarei? Quais promessas estarei vivendo? Daqui a um ano, queridos. Daqui a um ano, o que nós estaremos experimentando em nosso relacionamento com Deus? Como nós estaremos daqui a um ano? Eu não estou me referindo somente do ponto de vista material, não é isso. Mas em seu relacionamento com Deus, em sua vida, em seu ministério. Onde nós estaremos daqui a um ano? 31 de dezembro de 2021. Amém? Quantos estão entendendo? Eu não tenho concorrente para ser melhor. Eu não tenho concorrente para ser maior. Não é uma concorrência. O Deus de Elias não me chamou para ser melhor ou maior do que ninguém. Não é isso. É para ser a minha melhor versão. A cada dia. Não é que eu vou ser maior do que alguém ou melhor do que alguém. Não é isso. Vocês entenderam, gente? Mas é que eu vou ser a minha melhor versão. O Deus de Elias me impulsiona para que o meu presente seja melhor e maior que o meu passado. E o meu futuro maior e melhor do que o meu presente. Diga aleluia. Por isso eu devo confessar isso. Eu vou viver um futuro maior e melhor que o meu presente. Você pode levantar suas mãos e dizer isso? Diga assim, em 2021, eu vou viver um futuro maior e melhor do que o meu presente. Pode ficar de pé. Mais comunhão com Deus. Pode ficar de pé. Mais comunhão com Deus. Mais comunhão com Deus. Amém, gente? Mais unção do Espírito. Mais intimidade com o Espírito Santo. Mais meditação na palavra de Deus.
mais fome, mais sede da palavra, mais fome, mais sede da presença de Deus. Maiores e melhores. Eu terminei ontem, dia 30, mais uma sessão de leitura bíblica. Eu tinha feito a meta para terminar até dia 31, né, que seria hoje. Mas consegui terminar ontem, dia 30. Falei, uau, glória a Deus. E aí ontem mesmo, aliás, terminei dia 29. E aí ontem, já comecei. E eu estou dizendo para Deus, Senhor, eu quero ter mais paixão pela Tua palavra. Mais paixão. Devocional todo dia, irmãos. Nesse novo ano. Separe tempo, acorde mais cedo, durma um pouquinho mais tarde. Separe tempo. Devocional. Leia a palavra. Orar. Buscar a presença de Deus. Não uma coisa religiosa, não. Converse com Deus de forma simples, tranquila, como uma criança fala com seu pai. Amém? Mais intimidade, mais santidade, mais comunhão, mais meditação na palavra. Agora, tudo isso de forma leve, vivendo, andando com Ele. Não como uma coisa obrigada, forçada, como um peso, eu tenho que ler a Bíblia. Não. Relacionamento com Deus. Amém? Que você levantasse suas mãos aos céus e que você fizesse essa oração pedindo a Deus que o Senhor te fizesse maior e melhor em todas as áreas da sua vida, 2021. Que o seu futuro seja maior e melhor em todas as áreas da sua vida. Amém?